Olá, galerinha do bem. Olá a todas as pessoas e a cada uma delas que estão assistindo, que estão nos vendo agora. Eu sou a professora Michele Guerreiro Ferreira, sou professora de História na Rede Estadual de Ensino de Pernambuco e sou doutora em Educação e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse dia tão importante que é o Dia da Consciência Negra, né? E o dia 20 de novembro, que está instituído por lei, né, pela Lei 10.639 de 2013, uma lei que alterou a Lei de Diretriz e Base da Educação e que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana. E em um dos seus artigos ela dispõe que o dia 20 de novembro seja celebrado, né, em todos os sistemas de ensino. E aí é uma data marcante porque representa a morte, né, o dia da morte de um líder quilombola, uma pessoa que lutou, né, pela abolição da escravatura, pela liberdade, né, e por justiça social, né. Então, eu não vou falar aqui sobre Zumbi dos Palmares, mas eu vou falar um pouquinho da importância da gente celebrar esse dia. Eu queria também agradecer especialmente o convite da professora Tereza Raquel e do professor Laércio, né, os grandes representantes da educação das relações étnico-raciais no município de Caruaru, né, por esse convite também. E é muito importante a gente ter boas referências, né, à frente dessa política educacional, né, que precisamos realmente implementar para que a gente possa enfrentar, combater, superar o racismo, né? Porque essa data tem tudo a ver com a superação do racismo. Muita gente questiona, por que falar de uma consciência negra, não falar de uma consciência branca ou de uma consciência humana? Exatamente porque quem inventou o racismo foi a consciência branca. Então, assim, a gente falar de uma consciência branca seria celebrar o racismo, porque essa ideia de raças humanas foi inventada dentro de uma perspectiva etnocêntrica branca. E então é importante a gente falar da consciência negra, porque a gente vai estar exatamente exaltando e denunciando essa ideia falsa de raça que foi inventada e como, a partir dessa falsa ideia, foi criada uma doutrina que até hoje faz muitas vítimas, né, que é o racismo. Então, falar de uma consciência negra é a gente trabalhar para enfrentar o racismo. Mas, como professora de História, eu queria fazer aqui uma recapitulação. Como foi que foi inventada, né? Como é que surge o racismo da forma como a gente conhece hoje, né? Então, o racismo, como eu já falei, ele é a crença nessa falsa ideia de que existem raças humanas. Então, a partir dessa mentira, né? Chamam de mito, mas dessa mentira que existe raças humanas, é daí que deriva essa doutrina que a gente conhece por racismo. E essa ideia falsa de raça humana, de categorizar as pessoas em raças, né? Ela foi uma ideia forjada ali dentro no âmbito do colonialismo, né? E ela serviu para justificar a escravidão. Então, realmente, racismo e escravidão, eles estão atrelados. Mas de que forma? Veja, porque algumas pessoas podem questionar que já existia escravidão, né, antes do período do expansionismo europeu, das grandes navegações, das conquistas transatlânticas, né? Sim, realmente já existia escravidão. Mas a escravidão, antigamente, majoritariamente, ela se dava por dois motivos. Um era por guerra. Então, em uma guerra, quando dois povos entravam em guerra, aquele que perdia, que era derrotado, ele passava a ser escravo do vitorioso. Então, tinha ali um processo de combate, e aí realmente o derrotado seria escravo. E outro processo que a gente identifica isso na Roma Antiga e em vários povos, né, é o processo de escravidão por dívida. Se alguém tivesse alguma dívida com outro que não pudesse pagar,
então ela seria escravo dessa pessoa até ela quitar a sua dívida, né? Então, esse era basicamente os modelos de escravidão que existia. Mas qual foi o modelo que foi inaugurado nesse contexto ali do século XV, do século XVI? Foi o do sequestro, do sequestro e da escravidão realmente sem condição de, sem a vítima estar devendo, sem a vítima ter a oportunidade de lutar, né? Então realmente as pessoas eram sequestradas, colocadas num galpão até o dia de embarcar no navio negreiro para o estrangeiro. Eles não sabiam nem para onde estava indo, nem o que ia acontecer, né? Então, essa ideia realmente serviu muito para a escravidão. Por quê? Porque quando os europeus, né, os brancos, encontram os ameríndios, né, os povos autóctonos que habitavam esse território que eles chamaram de América depois, quando eles encontraram os taínos, os pataxó, os chucuru, quando eles encontraram os povos indígenas, eles se deram conta de que eram um outro, que eles não conheciam. Então é a partir daí que começa uma categorização da sociedade em raças, né? Em raças. Eles se colocam como superiores, os brancos, olham para os índios, né? Primeiro homogeneizam, né? Todos os povos, que a gente sabe perfeitamente que o chucuru é diferente do funiô aqui em Pernambuco. Imagina pataxó, taíno, né? Tantas etnias que nós temos. Assim como brasileiros são diferentes de argentinos, de uruguaios, né? Ou seja, guardamos nossas especificidades culturais, políticas, religiosas, né? Alimentares, né? Enfim. Eles pegaram todos aqueles povos que eles conheceram e chamaram de índios e colocaram dentro dessa estrutura no patamar mediano ali, inferior aos brancos, né? Mas ali no mediano, porque a ideia era catequizar e civilizar esses índios para que eles se tornassem como os brancos. Veja que eu disse como os brancos, não torná-los brancos, porque as identidades racializadas, as identidades subalternizadas, elas podem no máximo parecer, mas nunca ser, né? Que essa é uma característica da subalternização, né? Então, colocar eles ali num patamar intermediário e colocar os negros nos patamares mais baixos, justamente para justificar a escravidão, porque ele dizia, olha, eles não têm alma, olha, são como bestas, não são animais, não são humanos. Então, isso aliviava a consciência deles de estar escravizando alguém. E estava justificada, né, era uma desculpa plausível para escravizar, né, aquelas pessoas que estavam sendo sequestradas da África Negra, né? Então, a ideia de raça, juntamente com o escravismo, elas se associam para dar conta, né, desse projeto colonial, né, de colonizar os novos territórios que estavam sendo conhecidos pelos europeus. A questão é que, logo em seguida, os próprios cientistas perceberam que não existia critério genético, biológico que justificasse a divisão da sociedade em raças. E refutaram, né, essa tese de que brancos, índios e negros eram raças distintas. Foi refutada essa ideia logo no comecinho, logo ali no século XVII, XVIII, isso daí já foi refutado. Só que a colonialidade, né, essa matriz de poder que foi forjada, né, dentro daquele contexto, ela foi tão forte que essa hierarquização, essa escadinha que foi inventada, ela se perpetua até os dias de hoje, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar por exemplo, aqui no Brasil, em 1808, quando a família real vem para o Brasil, né, ela funda, né, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, e a gente percebe que, como os lugares sociais também se tornaram lugares raciais, a gente faz mais de 300 anos que a gente tem faculdade de Direito no Brasil e até hoje nós só tivemos um ministro negro, né? Um ministro da Justiça negro. Então, isso denuncia muito como a estrutura racista se estabeleceu aqui
no Brasil, né? Porque também as pessoas falam assim, não, mas aqui no Brasil não tem racismo, todo mundo vive numa harmonia, brancos e negros convivem harmoniosamente, né? Só que não é bem assim. Muitas pessoas dizem que nos Estados Unidos teve leis, né, que eram leis racistas, na África do Sul, apartheid, e que no Brasil não tem nada disso. E é muito fácil olhar para a história e ver como a gente sim teve leis racistas. Como, por exemplo, em 1824, a Constituição Imperial, ela proibia que os escravos, né, as pessoas escravizadas, estudassem, ou mesmo que as pessoas negras libertas estudassem. Era proibido pela Constituição, né? Então, daí a gente já vê um apartheid, né? Uma lei que a gente pode sim comparar que tinha uma separação na sociedade. Sem contar que na época do Império só era considerado cidadão os homens brancos, os homens livres, brancos e ricos, né? Porque para ser considerado cidadão você teria que ter uma determinada renda anual compatível com a cidadania. Então as mulheres não eram cidadãs, não tinham cidadania, os negros libertos, porque eram empobrecidos, né? Não tinham condições financeiras, aquisitivas para colocá-los no patamar da cidadania. Então a gente já percebe aí a intervenção do Estado de uma forma de ratificar o racismo. Uma outra lei extremamente importante, que também a gente tem que levar em consideração, é a Lei de Terras, de 1850. Essa lei, ela acabou com o costume, né? Porque a gente sabe que no Brasil todas as terras pertenciam aos povos indígenas que aqui chegaram. Só que os colonizadores, eles chegavam, se apropriavam da terra, começavam a produzir, a se fixar ali na terra e aquela terra passava a ser de sua propriedade, né? E com a lei de terras, a terra se torna mercadoria e acabou com essa questão, né, com essa prerrogativa. E aí, isso foi muito impactante, por exemplo, em 1888, quando foi abolida a escravidão. Porque realmente a escravidão foi abolida, mas a gente não teve nenhum dispositivo que pensasse na inserção das pessoas que tinham sido escravizadas na sociedade. Não teve nenhum dispositivo. Se, por exemplo, não existisse a Lei de Terras de 1850, essas pessoas poderiam se fixar em determinadas terras e ali começar a produzir, né, se fixarem, produzirem e tal, e se inserirem na sociedade de classe normalmente. Mas veja que já é realmente um projeto de exclusão, né, de exclusão. E aí a gente sabe muito bem como é que nascem, né, as favelas, as áreas periféricas, que eram justamente aquelas terras que não eram requisitadas, né, por ninguém, então era onde poderiam ser fixadas essas pessoas que estavam saindo de um regime escravagista, né? Então veja que realmente a gente tem aí elementos, né, do Estado colocando sim uma divisão racial na sociedade. Quem pode ter acesso aos bens, né, sociais e quem está realmente excluído dele. Com esses exemplos, a gente mostra, a gente pode comprovar que o quê? Que o racismo no Brasil é uma questão estrutural, é uma questão que estrutura a nossa sociedade, né? Que está na base da organização social do nosso país. A gente percebe que o racismo não é uma questão, um ato individual de cada pessoa, né? É uma questão que é muito mais ampla. Então, com isso também é importante a gente falar que a gente também pode refutar aquele argumento de que diz, olha, os negros são racistas. Mas, minha gente, por acaso eles estavam vivendo em outra sociedade que não a nossa? Se a nossa sociedade é racista, como é que ele poderia ter isenção do racismo, né? Então, como a gente teve uma estrutura racista dentro da nossa sociedade, ninguém está isento, né? Até mesmo as pessoas que se dizem antirracistas, né, que lutam contra o racismo, vira e mexe, elas têm que estar se policiando para não ser pega dentro das armadilhas do racismo, né? Porque isso está estruturado. E daí ser tão importante a gente ter agora leis, né? A gente ter dispositivos legais, a gente ter políticas antirracistas, como por exemplo
o Estatuto da Igualdade Racial, a própria lei, né, as leis que alteraram a LDB, né, a 10.639 e a 11.645, que torna obrigatório o ensino de história e cultura brasileira, africana e indígena, para que a gente realmente possa conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa ancestralidade. Porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas negras ou indígenas, elas realmente são subalternas, elas não têm conhecimento, elas não têm, né? Só que é um grande engano, né? Porque da necessidade da gente conhecer um pouco mais, né, sobre o continente africano, sobre de onde vieram as pessoas escravizadas e qual a marca que elas deixaram na nossa sociedade, porque os colonizadores sabiam exatamente onde ir buscar as pessoas especialistas naquela atividade econômica que o Brasil estava tomando naquele momento. Quando a gente estava no ciclo da cana-de-açúcar, os escravizados vinham de determinada região. Quando a gente mudou para o ciclo, por exemplo, da mineração, eles já mudavam a região de captura, porque eles queriam os especialistas, quem eram as pessoas que já dominavam a técnica, quem já dominavam. Então, assim, é um engano a gente pensar que a gente não tem o que aprender, né, a partir, né, da história e da cultura, né, dos africanos e dos afro-brasileiros, porque muitas questões também foram transformadas aqui dentro do Brasil, né? Hábitos que eram realmente africanos, que eram feitos de determinada forma lá nos países, né, da África, quando chega aqui, devido à estrutura da escravidão, né, da proibição das práticas culturais e religiosas e tudo mais, ela teve que se conformar, teve que se forjar dentro dessa sociedade que estava aqui, baseado justamente nas proibições, na escravidão, né, em vários elementos. Então ela foi se reconfigurando. Então determinadas práticas que nós temos hoje, elas não são africanas, elas são afro-brasileiras, né? Elas tinham uma matriz africana, mas elas se reconfiguraram dentro do território brasileiro. Então, a gente começa a entender que o racismo é um sistema de opressão que nega direitos. Então, é extremamente importante a gente perceber como a gente pode estar buscando ampliar os direitos para todos, né? Superar o racismo também faz parte de uma busca por justiça social, né? Então, para vocês terem uma ideia, tinha essa lei que proibia, né, lá em 1824, uma lei que proibia a educação, né, para as pessoas escravas, né, escravizadas e tal. E por incrível que pareça, minha gente, é a Constituição de 1988 que vai dizer que a educação é um direito de todos. E a gente só consegue universalizar o ensino fundamental, né, ali no final dos anos 90. É justamente ali no final dos anos 90 quando realmente a gente consegue uma quase universalização, né, do acesso à educação básica, né? Crianças de 7, naquela época era de 7 até 14 anos, mais de 95% estavam na escola, foi que realmente a gente começou a ter uma inclusão, né, de todos, né, exercendo esse direito. E aí, até hoje, é importante a gente falar, porque, veja, não pode ficar só no nível fundamental, né? Tem que ter uma progressão de estudo. Então, a partir dali dos anos 90, é que a gente começa a perceber que o Brasil assume que é um país racista, né? Na Marcha Zumbi dos Palmares, em 1995, assume que é um país racista, porque se o Brasil não assumisse que era racista, que a gente vivia sob a égide do mito da democracia racial, né? Não, aqui é tudo de boa. A escravidão aqui foi mais leve, todo mundo convive, né? Casa grande sem sala, é tudo igual, pra gente é a mesma coisa. Só que não, né? A gente percebia em todos os indicadores da sociedade a presença do racismo, né? Então, em 1995, na Marcha Zumbi dos Palmares, o país assume o seu racismo e aí começa a pensar políticas públicas de enfrentamento do racismo. E em 2001 que ele que ele assume em nível internacional ali na Conferência de Durban, né, na África do Sul,
quando ele realmente se compromete em desenvolver ações de inserção das pessoas negras. Podem perceber que a maioria das leis antirracistas, né, que nós temos hoje, elas são ali a partir depois dos anos 2000, né? Então, o Estatuto da Igualdade Racial, a destinação, né, de cotas raciais, né, e sociais para pessoas negras e empobrecidas, né, nas universidades, nos concursos. Tudo isso é a partir do momento em que o Brasil assume o seu racismo. Aí eu estou falando para vocês que o racismo é uma questão estrutural, então que ele precisa realmente ser enfrentado de uma forma também estrutural. Por isso que é tão importante políticas públicas para isso. Mas aí não pensem que a gente está isento, né? Que as individualidades estão isentas também de fazer algo para combater o racismo. Tem uma autora, né, que ela escreveu um pequeno manual antirracista, a filósofa Djamila Ribeiro, que ela traz ali vários elementos para que a gente também possa perceber o racismo que tem dentro de nós, né? E para que a gente possa também contribuir e pressionar para a superação deles, porque, como dizia, né, Mandela, ninguém nasce racista, a gente vai aprendendo a ser, né? Então, da mesma forma que a nossa sociedade, as gerações até a nossa, né, até hoje, aprenderam a ser racistas, vamos ensinar a partir daqui a sermos antirracistas, a superarmos realmente essa mazela que tem na nossa sociedade. Então, ela traz alguns elementos, né, para que a gente possa pensar também para enfrentar o nosso racismo. Então, eu vou até falar aqui alguns pontos que ela traz e vocês também vão pensando aí se vocês já tinham acordado para essas dicas, né, essas atitudes que podem ser consideradas, sim, atitudes antirracistas. Uma primeira é informar-se sobre o racismo. Em vez de negar o racismo, de dizer para que uma consciência negra, vamos falar de consciência branca, a gente se informar. Por que é que tem esse dia? Por que é que agora a gente está falando sobre essa data? E veja, não é só o 20 de novembro, não, gente. A gente tem o 21 de março, que é o dia contra a discriminação geral, né? A gente tem o 13 de maio, que ele foi reformulado, né? Dentro do movimento negro, a gente não celebra a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, mas a gente tornou o 13 de maio como um dia de luta, um dia de mostrar que faltam muitos direitos a conquistar, né? O dia 25 de julho, por exemplo, que é o dia da mulher negra latino-americana e afro-caribenha, que também é outro dia importante. Então, em vez de você dizer, eu já tenho o 8 de março, que é o dia da mulher, para que tem esse dia 25 de julho? A gente conhecer as datas, né, importantes, as políticas, né, em vez de questionar para que existe um Estatuto de Igualdade Racial, a gente se informar por que ele existe, o que é que está por trás, né, desse dispositivo, né? Então, é importante a gente se informar sobre o racismo, entender o que é o racismo para que a gente possa enfrentá-lo. Outra coisa é enxergar a negritude. Vocês já pararam para pensar, para observar se nos lugares que você frequenta existem pessoas negras? Onde é que elas estão? Elas estão nos lugares de destaque? Como é que elas estão, né? Porque é uma coisa interessante, os programas que a gente assiste têm representação negra. Estou dizendo isso porque mais de 50% da população brasileira é considerada negra. Então, em todos os lugares que a gente frequenta, que a gente assiste, que a gente, sabe, tinha que ter pelo menos a metade de pessoas negras, né? Então, os programas que você assiste, os canais que você acompanha nas plataformas de streaming, nas redes sociais, ao seu redor, seus amigos, né? Você tem que enxergar a negritude. Se tiver faltando, é preciso a gente fazer as ações assim para denunciar isso, para que haja realmente a inserção das pessoas negras, né? Em todos os espaços, né? Enxergar a negritude também, até a própria, porque por muito tempo a gente foi ensinado que o padrão branco era o padrão que deveria ser seguido. Então muita gente também negava a sua negritude. Mas aí a gente começar também a enxergar a negritude nossa, na nossa família, né? Não é também, não é uma questão da gente também estar
sei lá, se ser negro a pulso. Não, não é isso não, gente. É a gente enxergar realmente esses espaços. E ao mesmo tempo, a gente reconhecer os privilégios da branquitude. Porque mesmo que você, por exemplo, pardos no Brasil são considerados negros, né? Mas aí você é pardo, você ter uma passabilidade como branco, por exemplo, então você precisa reconhecer esse privilégio da branquitude, porque esses privilégios eles vão de atitudes cotidianas, como por exemplo, não ser parado numa batida policial, não ser seguido dentro de uma loja. Tudo isso já pode se configurar como um privilégio da branquitude, né? Dentre vários outros exemplos, né? Reconhecer, perceber o racismo internalizado, aquele racismo que está dentro da gente, que acha graça numa determinada piada racista, que fala determinadas coisas, acho que não tem nada demais, né? Ou outros elementos também, a gente precisa também perceber esse racismo internalizado. Apoiar as políticas afirmativas, porque como eu falei, o racismo ele precisa ser combatido também de uma forma estrutural, né? Então a gente precisa apoiar, não combater, não criticar, mas assim, se for criticar para melhorá-las, né? Ler autoras e autores negros, né? Porque por muito tempo a literatura foi muito celebrada apenas a literatura eurocêntrica, né? Aquela velha questão que a gente conhece tudo de Branca de Neve, né? A Bela Adormecida, e a gente não conhece, por exemplo, Dinga, né? A rainha africana. Então, é importante a gente também tanto perceber se nos livros que a gente lê tem autores negros, se eles fazem, até porque eles serem protagonistas não é para fazer papel de negro, né? Porque também não é colocar um estereótipo, é ter vida normal como a nossa, é porque a gente, por muito tempo, os papéis ditos normais, né, não eram colocados para as pessoas negras. Eu lembro muito o exemplo de uma novela global, né, que teve há um bom tempo atrás, em que o autor Lázaro Ramos era o protagonista da novela. E muita gente questionava porque aquele papel era para um homem negro, como se era um papel de um rico empresário, sei lá, uma pessoa muito bem sucedida economicamente, sabe? Uma pessoa que tinha um alto padrão social e tal. E aí muitas pessoas criticaram porque era para ele, não para um galã. E como seria um galã? Um galã seria uma pessoa, um homem branco, hétero, né? Essa coisa toda. E como a gente começa a apoiar, né, essa questão da representatividade, quando foi mais pra frente, que teve outra novela, que foi aquela Segundo Sol, que se passava na Bahia, as pessoas já começaram a criticar o contrário, porque tinha tanto atores e atrizes brancos, né, e brancas, e não atores negros como protagonistas, porque se passava na Bahia, não se justificava os protagonistas da novela serem brancos. Então veja que a gente já percebe uma mudança, né, de paradigmas. Então é importante também a gente entender, ler esses autores e essas autoras negros e negras, para a gente também brigar por representatividade. Por exemplo, Conceição Evaristo, ano passado, foi indicada para a Academia Brasileira de Letras. E dentro da academia, ela não teve votos, ela teve apenas um voto, né? E isso não é, a gente não pode menosprezar isso, porque a Conceição Evaristo, ela tem uma obra significativa que merecia sim um assento dentro da ABL, né? O movimento aqui fora, né, na sociedade, reconhecia, né, o seu valor literário, né? Mas a academia ainda é um espaço extremamente embranquecido que a gente tem que brigar por ele. Então, ler autoras e autores negros é muito importante também para que a gente possa reforçar a nossa luta antirracista, né? Questionar a cultura que consumimos, combater a violência racial, conhecer seus desejos e afetos. Veja que eu disse que é uma questão estrutural, mas também passa pelo âmbito individual, né? Então, você já percebeu se na hora de você eleger seu crush, sua crush, você é racista, né? Você
né? Então, observe também seus desejos e afetos, né? Se abra, né, para novas possibilidades. Enfim, é importante que todos nós sejamos antirracistas. O racismo é uma luta para todos. O racismo é uma mazela que todos nós devemos combater. Não é um assunto para negros, é um assunto para brancos, negros, índios, pardos, né, amarelos, para todos, né? Toda a nossa sociedade tem que se tornar uma sociedade antirracista, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa ter mais direitos, para que a gente possa realmente distribuir as nossas riquezas de uma forma mais equitativa, né? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, eu espero que a gente pense, né, sobre esses elementos e que a gente possa ir mudando nossas atitudes. Da mesma forma que a gente aprendeu, né, que existia essa ideia aí de raça, tal, superiores, inferiores, a gente ir abandonando essas ideias, né, a gente ir refutando ela, não na ideia, no campo, né, do pensamento, mas sim no campo da prática mesmo, né. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham contribuído de alguma forma, e é isso, gente. Um abraço para todos. Axé.